Olá, estamos ao vivo! Quinta-feira, né, minha gente? Dia 25. Estamos aqui para mais um bate-papo super legal aqui do PPJ Convida. Bem-vindos! Vamos lá começar o nosso bate-papo daqui a pouco. Um tema muito importante e atual, que vocês, né, os nossos alunos aí dos cursos de comunicação também pediram, né, nos solicitaram essa discussão, então a gente buscou também por ouvir, né, vocês e trazer o nosso convidado super especial para falar sobre isso, para a gente bater esse papo aqui nessa noite de quinta. Deixa eu ver quem tá aqui. Olá, galera. Nossa, gente, vocês estão entrando rapidinho em peso hoje, que sucesso! Assim que a gente gosta. Tô vendo aqui alunos do curso de pedagogia, do curso de publicidade e propaganda, do curso de jornalismo. Por favor, né, todo mundo que tiver aí, você que é de outro curso da Unify, você também pode mandar aqui no comentário pra gente, né? Lembrando que essa noite a gente convidou também para estar conosco os alunos do curso de Direito da Unify, os alunos do primeiro período do curso de Direito. Então, se você é do curso de Direito, você também dê um oi aqui pra gente, tá bom? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Ai, look maravilhoso, vocês estão reparando no meu look? Vocês estão achando que eu tô estilosa? Muito obrigada. É pra vocês isso hoje. Muito bem, deixa eu ver se a nossa equipe técnica já tá aí. Vinícius, quanto tempo? Você, não te vejo, que bom que você tá aqui. Bel, me nota, tô te notando, Vinícius, saudades. Te vi na banca do TCC. Deixa eu ver quem tá aqui. Alexia, tudo bem? Oi, Nara. Quem mais já falou oi pra mim aqui? Adnan. Vanessa, que bom tê-la aqui com a gente. Um grande abraço pra você. Que bom. Tamires, gostou do meu look? Matheus. Quem mais falou oi pra mim? Pascoal. Vamos começar o nosso giro regional, gente? Ai, meu Deus, peraí que eu apertei um negócio aqui. Aí, pronto. Vamos começar o nosso giro regional? Porque eu falei pro nosso convidado de hoje pra ele esperar um cadinho, que a gente adora fazer um giro regional, botar a cara das pessoas no sol. Então, olha, o William tá aqui, que bom. Muito bem, assim que a gente gosta. O pessoal em peso. Vamos lá, vamos fazer o giro regional? Quem tá aí e quer dar um oi já pra gente? Vamos começar pela equipe técnica? Um oi. Deixa eu ver se a equipe técnica quer falar um oi pra gente hoje, porque a gente tem uma equipe técnica, viu, galera, que tá nos visitando pela primeira vez. Ai, ninguém quer te ver. Tua cara não tá aparecendo de novo. Não acredito, de novo. Não acredito. Essa internet tua não tá boa. Não acredito que eu fiz escova à toa. Fez. Espera aí que já se volta. Vou te chamar de novo daqui a pouco. Tá, tchau. O tema hoje é liberdade de expressão, mas eu estou, cortando todo mundo. Ah, meu Deus. Deixa eu ver quem mais tá. Ah, tem uma pessoa aqui que faz tempo que não fala com a gente. Vamos ver. O que ela estará fazendo numa noite de quinta-feira em casa? Ah, sabia? Fazia tempo que você não dava boa noite para o pessoal. Boa noite, Maria Isabel. As Tudo pessoas bem? sentem saudade. Eu vou bem, olha, eu tô com a cara boa. Você gostou do meu cabelo? Gostei. Você viu como é que eu tô cabelão, Bel? Como é que o meu cabelo Você tá muito cabeludo, você tá um look muito quarentena. Uma loucura. O ícone. Aí, ó, teus alunos puxa saco, o ícone. A Dinan, Paulo. Ai, liberdade de expressão, tchau, Dinan. Pum. Sabe que eu Quero te censurar. Eu comecei a escrever da Dani. A Dani tá parecendo Lombardi, só aparece a voz. É a internet de Santo Antônio do Jardim que não tá colaborando. Tá parecendo Lombardi. Não, Daniela, vou te falar. Ô, Ad, então tá bom, fica com a gente, tá? Até já. Tá, tchau. Ah, meu Deus do céu, que loucura. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O pessoal que tá chegando agora com a gente. Esse aqui é o nosso giro regional para que os nossos alunos possam também
dar um oi para os professores, já que estamos há 3 meses, né, gente? Nem sei, já até perdi as contas de tanto tempo que faz que a gente tá longe. Oi. Vamos dar um oi? Gente, você tá de pijama? Ai, que loucura! Eu tô Tá vendo, gente? eu não sabia que eu Técnica. ia ser chamada aqui, travesseiro e tal. Eu tô que nem os alunos aqui te assistindo no celular. A gente faz um roda peão, assim, sabe? Vai você, pum! Nem avisa Tá a tudo gente bem? pra gente fazer uma make, fazer um cabelo, gente, aqui. Que horror. Pois é, a Daniela fez e a internet não tá. Tá vendo? Mas é que ela é de Santo Antônio Jardim, né? É verdade. Internet lá. Muito bem, tudo jóia aí? Então tá bom, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bom? Saudade de vocês. Tá todo mundo Isso, igual a muito mim, bom. estão Então falando, tá. ó. Tá todo mundo igual a mim, tá, Ah? meninos? Estão falando aqui que tá Todo todo mundo, eu mundo queria igual a estar mim. no de pijama, mas eu não posso. Só você que tá linda, maravilhosa. Maravilhoso. Então tá, um beijo. Fica com a Beijo. gente aí, tá? Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, deixa eu ver quem mais tá aqui. Para dar aquele. Ai, deixa eu ver se essa pessoa me aceita. Eu tô gostando hoje, hein, gente? Hoje eu não tô a rainha do vácuo. Hoje eu tô. A internet aqui é boa. Hoje tá todo mundo me aceitando. Será que vai ser o primeiro fora que eu vou tomar agora? Porque tem transmissão nesse PPJor que eu só levo fora, não levei. Boa Boa noite. noite. Fala oi pros colegas. E aí, tudo bem, galera? Pessoal de jornalismo terceiro aí, estamos assistindo aí. Muito bem, Lucas. Participe conosco hoje, hein? Eu sei que você estava ansioso por esse tema, hein? Com certeza. Então tá bom. Beijo grande. Valeu. Tchau, tchau. Aí, Lucas representando a turma de jornalismo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Espera aí. Deixa eu ver quem mais está aqui para dar uma boa noite. Faz tempo que não aparece. Não, tem uma pessoa aqui que eu queria chamar, mas eu tô com medo. Espera aí, deixa eu ver quem tá aqui. Não, essa pessoa que eu vou chamar agora eu não tô com medo, não. Espera aí. Deixa eu ver quem mandou aqui. Olá! Oi! Olha, eu estou agora de camisa, bonito, sentado, não estou mais encostado na cadeira, tá bom? Só para participar dessa aí. O pessoal de advocacia, dos nossos queridos alunos de Direito estão entrando também. Muito bom, gente. Olha, esse tema aí é super importante. É só ver o noticiário que está agora acontecendo com esse monte de assuntos interessantes aí. Muito bom. Muito bom ver vocês todos de novo. Valeu, Paz. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Deixa eu ver quem tá aqui. Luísa, um beijo, Luísa. Você estava sumida das nossas lives. Deixa eu ver quem mais está aqui para a gente terminar o Giro Regional primeira parte, que já são 8h13. O nosso convidado já está aqui com a gente. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidamente. Olha, tem os alunos todos de pedagogia, estou vendo aqui. Muito legal. Pessoal do direito, muito bom, viu, gente? Tem muitos visitantes, agradecemos aí a todos os visitantes que estão conosco neste momento. Isso é muito importante para todos nós. Eu queria achar aqui o pessoal do Labicom para dar um oi, mas eu não tô achando, viu, gente? Se o pessoal do Labicom quiser mandar um oi aqui para mim, rapidamente. Vamos para o nosso último Giro Regional, depois tem a segunda parte do Giro Regional. Deixa eu ver se eu não vou tomar um fora dessa pessoa aqui que eu tô chamando. Tô bem hoje. Nossa, eu tô excelente hoje. Olha, menino, não é assim que usa máscara, pelo amor de Deus. Não, a máscara tá certa. Aqui, ó, não põe a mão nela. Ensina os alunos como que usa. Gente, olha o professor Marcelo fazendo feio. Aí agora tá bonito. Muito bem, muito bem. E aí, tá tudo jóia? Você está na nossa Unify? Estou aqui na nossa Unify, aqui no Labicom. Aqui. Como vai a nossa Unify? Tá triste, né? Sem os alunos. Só o pessoal administrativo e a gente da comunicação e a reitoria aqui, né? Mas estamos aí trabalhando, produzindo, pensando na volta às aulas, né? Então, estamos aqui organizando a vida nossa para que em breve possamos estar todos juntos, né? Importante a gente dizer também, né? Temos muitos alunos, né? Muitos visitantes aqui também conosco, que a Unify se prepara, né? Para uma retomada segura no segundo semestre. Nós ainda
estamos traçando todo um plano, né, de contingenciamento, de retomada. A Unify sempre atenta a essas demandas, seguindo as orientações também do Estado de São Paulo, bem como da Prefeitura Municipal, com muita saudade, com muita vontade de receber todo mundo, mas também com muita cautela, né, Marcelo? Estamos todos entrando agora em julho num período de recesso e teremos aí, quem sabe, já algumas diretrizes daqui mais algumas semanas. Importante sempre frisar isso, né? Unify, enquanto nós estamos aí no isolamento, todo mundo está trabalhando, né? As cabeças pensantes da nossa instituição estão aí sempre atentas a essas demandas, né? Estamos todos aqui, né? Enquanto os alunos estão aí descansando um pouco, né? A gente está aqui trabalhando e preparando tudo aí. A reitoria está tomando todas as decisões, todas as, né, as ações para que a gente consiga voltar com segurança no próximo semestre aí e tentar voltar à nossa nova normalidade, né? Eu queria fazer um convite rapidamente. Claro, fica à vontade. Terça e quarta-feira nós vamos ter a ABCiber virtual, né? No qual você é a nossa mestre de cerimônia, apresentadora, representante online aí. A ABCiber é a Associação Brasileira de Cybercultura, né? Então, gostaria de convidar todos aí para participar das lives, participar das transmissões. E a Unify é uma das apoiadoras do evento, no qual toda a parte da TV Unify, a transmissão é realizada pela TV Unify, né? Então, convidar todos aí para estarem com a gente aí terça e quarta-feira aí, o dia inteiro, nos debates, nos artigos. Né? Eu acho que o curso de pedagogia aí conseguiu, né, colocar dois artigos, né, que nos dá muito orgulho aí para a instituição. Então, todos estão convidados aí, a ABCiber. Mais informações no nosso Facebook ou no site da Unify. Muito bem, semana que vem estaremos todos juntos. A Unify, já pelo terceiro ou quarto ano, né, Marcelo? A gente já até perdeu a conta aqui de tantas vezes que a gente já perdeu. Quinto ano, que a Unify é parceira aí da ABCiber. Então, estaremos todos juntos de novo a partir da semana que vem, com vários temas, muitos pesquisadores, né, temas relacionados à cybercultura e tudo isso que a gente tem vivido. Vai muito ao encontro, né, dessas discussões. Muito bem. Estaremos juntos semana que vem. Bom trabalho aí, Marcelo. Até mais. Tchau. Tchau. Põe direitinho a máscara, por favor. Passa álcool gel na mão também. Muito bem, gente. Ok. Olha só. Então, depois a gente faz uma segunda etapa do nosso giro regional, porque eu já vou, então, chamar o nosso convidado de hoje. Ele já está aqui para a gente poder, então, iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, cadê? Achei. Vamos lá. Pra gente, enquanto o pessoal tá chegando, né? Mas pra gente não perder mais. Muito bem, voltamos. Internet tem disso, né, gente? Quando a internet não quer ir, não vai. Mas agora vai. Vamos lá, todo mundo entrando aqui de novo. Voltamos com a nossa transmissão. Vamos reiniciá-la. Afinal de contas, a internet tem disso, né, gente? É verdade, Adnan. Eu acho que foi a Dani que derrubou a live. Eu acho que agora vai. Acho não, tenho certeza. Vamos aí pedir para Nossa Senhora da Conexão, não é mesmo? Do Wi-Fi. Para que a gente consiga, então, retomar, né, a nossa live. Ainda bem que a gente nem tinha começado a conversar ainda. Mas isso é muito bom. Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Quem tá aqui? Oi, Agnes, tudo bem? Deixa eu ver se o nosso convidado já voltou. Equipe técnica, tudo certo aí? Queria mandar um abraço para a minha equipe técnica, que está de olho em tudo. Professora Ana Paula, professora Daniela Leopoldino, que são minha equipe técnica, que me mandam tudo aqui. Eu acho que tá ok agora, né, equipe técnica? Tudo certo aí para vocês? Qualquer coisa, por favor, me avisem aqui. Deixa eu ver se o nosso convidado, então, já retornou também. Que agora vai, gente. Agora eu tenho fé que vai. Vamos lá. Oi, gente. Vamos ver se agora vai. Tudo bem, Sr. Miou? Agora uso, com perfeição, Bel. Boa noite. Que bom, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pela recepção. Espero que, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Conexão, né? Daqui para frente possamos fluir bem. Gostei, viu? Não é? A hora que caiu, eu falei assim, nossa, porque hoje eu não fiz as minhas preces para Nossa Senhora da Conexão. Aí eu já falei, Nossa Senhora da Conexão, me ajuda aqui nesse roteador. Aí deu certo, pra você ver, que loucura.
Mas muito bom tê-lo aqui, viu, doutor Otacílio? Muito obrigada pela sua disposição em estar aqui com a gente, né? Você que aceitou o convite logo de pronto, né? Que a gente fez. Muito obrigada mesmo. Pessoal, e vocês que estão chegando aqui com a gente agora, né? Então, o tema da nossa live hoje é liberdade de expressão. O doutor Otacílio, ele é advogado, especialista em planejamento tributário, é sócio do escritório Scacciotti e Andreatta Advocacia e também é presidente da 25ª subseção da OAB Minas Gerais, aqui em Poços de Caldas. Muito obrigada, doutor Otacílio, novamente, por estarmos todos juntos aqui nessa noite. Afinal de contas, é um tema que interessa a todos nós, né, enquanto cidadãos, né? Muito obrigada pela sua disposição. E eu já queria, já de início, né, que a gente começasse, então, né, falando um pouco sobre liberdade de expressão. E aí a minha primeira pergunta é, afinal de contas, o que é liberdade de expressão? Bel, antes de mais nada, eu queria só agradecer o convite, o convite dos cursos de publicidade, propaganda, jornalismo. Sei que Direito e Pedagogia nos acompanham hoje também, especialmente a Unify pela oportunidade de debater um tema de tamanha relevância e importância, principalmente nos dias atuais. E para dar início aqui à nossa conversa, é muito interessante a gente refletir um pouco sobre o que é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, podemos dizer que é um direito inerente ao ser humano. Afinal, a capacidade de se expressar, a capacidade de comunicar é algo nato do ser humano. Desde os primórdios, o ser humano conseguiu conviver em comunidade graças à sua capacidade de comunicação. E um direito amplamente reconhecido desde lá da época, né, da modernidade, lá nos idos de 1948, quando houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos no pós-guerra. A liberdade de expressão é algo muito consagrado como o direito propriamente do ser humano a expressar livremente suas ideias, suas opiniões, defender seus pontos de vista, sem que, por conta disso, ele sofra qualquer tipo de perseguição, seja essa perseguição política, seja essa perseguição através de um órgão governamental, do próprio governo que rege as nossas sociedades, e da mesma forma com relação aos nossos próprios pares da sociedade. Então, nós temos o direito de expressar as nossas ideias, sem que por elas nós tenhamos que sofrer qualquer crítica ou perseguição de forma incisiva que venha a impedir ou inibir o nosso direito de expressar as nossas ideias livremente. E... Sim, pode continuar. Essa questão da liberdade de expressão, então, é algo que permeia demais a nossa sociedade e eu acho que nos tempos atuais isso tem gerado alguns conflitos ideológicos ao ponto que está sendo muito confundido hoje em dia a liberdade de expressão, não confundido, mas talvez ela esteja sendo utilizada como um escudo, uma defesa para alguns ataques e críticas desleais que acontece sobretudo no cenário político, como nós estamos acompanhando nos noticiários jornalísticos, né? Mas, então, é muito interessante que hoje nós vamos poder trabalhar um pouco inclusive, quais são os limites inerentes ao direito de liberdade de expressão, uma vez que sempre que existe um direito, existe também o limite daquele direito. Esse direito não pode ser amplamente defendido como uma bandeira para que eu possa fazer aquilo que eu quiser. Então, ao longo da nossa conversa, acho que a gente vai poder observar que sempre que a lei, no caso a nossa Constituição, ela nos garante um direito, ao mesmo tempo ela nos cobra uma responsabilidade e um dever ético de exercício desse direito. Muito bom. Doutor, para a gente também dar andamento, né, essa linha de raciocínio que nós estamos tomando, nós temos muitos alunos, né, do curso de comunicação que estão aqui conosco também, e aí o meu primeiro ponto também para a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, é o que é essa relação, né, quando a gente ouve, né, principalmente nos tempos atuais, dizer sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Quais são as diferenças, né, e em que ponto essas liberdades são tangenciadas na nossa sociedade? Bel, é muito interessante a gente fazer aqui
uma breve análise do que é propriamente a liberdade de expressão na nossa Constituição Federal. Nossa Carta Constitucional é lá de 1988, a Constituição atualmente vigente no Brasil, que nós temos um histórico de muitas constituições que se sucederam desde a época do Império, mas essa Constituição de 1988, inclusive chamada como Constituição Cidadã, ela tem um contexto histórico de surgimento muito interessante, né? Essa foi a Constituição que consagrou o período de redemocratização no nosso país. Não tem como a gente falar em liberdade de expressão sem fazer uma breve contextualização histórica do período em que a Constituição foi promulgada. Porque lá em 1988 nós passávamos ali um momento político de transição. Vivemos ali décadas de ditadura militar, onde a liberdade de expressão era algo, era um objeto muito controlado pelo Estado. Afinal, um regime ditatorial, um regime totalitarista que nós experimentamos nas décadas anteriores, a década de 80, esses regimes eles pregavam muito a perseguição política em razão da expressão de opiniões que contrariassem os interesses do governo. Então, é importante a gente entender que a informação ela é fundamental dentro de uma sociedade democrática. E ao ponto que nós vivíamos um regime ditatorial, o limite à informação era algo controlado como uma forma de manipular o cidadão para que não se opusesse à forma de governo então vigente. Então, lá em 1988, a Constituição, ela consagrou, a Constituição, na verdade, ela é algo feito para limitar os poderes do Estado. E nessa Constituição Cidadã, nós tivemos o advento de alguns direitos e garantias fundamentais que foram atribuídos ao indivíduo, que são aquelas que nós chamamos de cláusulas pétreas, e em sua maioria estão descritas lá no artigo 5º da Constituição Federal. São os direitos mais básicos do ser humano, muitas vezes traduções lá da Declaração dos Direitos Humanos. E dentre esses direitos, um dos primeiros a ser tratados, logo lá no inciso 4º, né, os incisos tratam os direitos um a um, quais são esses direitos fundamentais. Logo no inciso 4º, a Constituição tratou de defender a livre manifestação de pensamento. E isso gerou um outro princípio que foi consequência desse, que é a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, que é onde se fundamenta principalmente a liberdade de expressão e o direito de imprensa. Afinal, a imprensa ela é o principal meio de difusão de informações da nossa sociedade. E a imprensa, inclusive, ela tem um papel fundamental na democracia, na formação do pensamento do cidadão dentro de um regime democrático. Por quê? Porque a imprensa goza de credibilidade. Então, a informação que é veiculada pela imprensa é uma informação que as pessoas geralmente podem confiar. Lógico, existem casos excepcionais onde a imprensa não cumpre com esse dever ético, e mais do que isso, um dever legal do compromisso com a verdade. Tanto é que a liberdade de imprensa ela é defendida na Constituição a partir desse inciso 9º lá do artigo 5º dos direitos fundamentais, mas ela, mais do que isso, ela é defendida num artigo próprio na Constituição. Ao longo do texto constitucional, o nosso constituinte ele entendeu por bem, dado aos fatos passados, onde a imprensa foi muito perseguida e proibida pela censura de veicular as informações livremente, lá no artigo 220 da Constituição Federal, a Constituição trata especificamente da importância da imprensa e a importância de se dar liberdade da imprensa de veicular informação necessária, inclusive quando essa informação é crítica ao governo. Então, para limitar os poderes do governo em relação a censurar ou não uma informação que venha a ser vinculada pela imprensa, a Constituição tratou de defender isso textualmente. Lógico, isso incumbe a leis, no nosso sistema jurídico, a Constituição está lá no topo da hierarquia das leis, mas as leis que se sucederam, que vêm a regular a imprensa, como existe uma lei de imprensa que está em vigência, por incrível que pareça, desde 1957, com alterações posteriores que atualizaram, mas que defende e regulamenta tanto o direito
dos canais de comunicação em veicular a informação livremente, mas também impõe os limites a esses canais de comunicação, principalmente impõe o compromisso da verdade para que isso seja realizado de uma forma a transmitir credibilidade. Afinal, vamos pensar nos grandes conglomerados de informação, né? Hoje podemos dizer que determinada emissora, além da emissora de televisão, detém grande parte dos canais de comunicação. Então é preciso estabelecer claramente quais os direitos e quais as regras para que essa informação seja veiculada. Então nós podemos dizer que se confunde, né, muito o conceito de liberdade de expressão com o conceito de quão fundamental é a liberdade dos canais de comunicação e veicular essa informação. Né? Muito bem. Legal. Doutor, aqui a gente recebeu uma mensagem do Alexandre Prado, dizendo: grande presidente, você é referência para todos nós, presidentes de subseções da OAB Minas. Um abraço de Varginha a todos da cidade Coirmã, Poços de Caldas. Então fica aqui o nosso registro também do Alexandre Prado, que está aí participando com a gente. Muito obrigada. Doutor, o senhor estava falando a respeito, né, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Acho que tudo isso vai ao encontro também de uma realidade que nós estamos vivenciando, principalmente nas últimas semanas, né, que temos aí pandemia, questões relacionadas ao governo, né, e outras coisas aí do âmbito político que muito atacaram os meios de comunicação. E a gente ouviu muitas pessoas falarem, né, isso falta a liberdade de expressão, o direito de imprensa, ataque a jornalistas. Nós tivemos aqui, a coisa de 3, 4 semanas atrás, um colega da Rede Record que participou de uma live conosco, o Misael, e ele, inclusive, foi atacado no litoral de São Paulo. Então, eu queria a sua opinião a respeito disso que está acontecendo, né? O que está faltando realmente para as pessoas, para o cidadão brasileiro compreender, né, até que ponto vai todo esse direito dele, né, em relação não só aos meios de comunicação, mas no tratamento mesmo, né, o meu direito de gostar ou não, de apoiar ou não, né, como que a gente consegue educar as pessoas, né, ou mesmo conscientizá-las para que um comportamento equilibrado, né, aconteça na nossa sociedade, visto tantos atos extremos, né, que nós estamos aí nos deparando nos últimos dias no noticiário. Bel, muito interessante isso, porque eu acredito que é algo fundamental para a convivência em sociedade. Dois conceitos que nós precisamos sempre ter em mente, né? Primeiro deles é uma coisa fundamental à existência humana, chama-se bom senso, né? Nós precisamos ter um pouco mais de bom senso, principalmente em momentos críticos, como, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Algo praticamente surreal, algo que ninguém estava preparado para isso, e nós esperávamos um movimento, uma consciência coletiva muito maior, mas que no fundo nós estamos vendo isso se transformar em rivalidade política. Muitas vezes as pessoas estão deixando de se preocupar com o que realmente importa, as questões de prevenção, para promover ataques, embates políticos desnecessários nesse momento, que afeta não só a questão sanitária, a questão de saúde, a questão econômica, mas as pessoas se esquecem do segundo conceito, né, que se chama empatia. Nós precisamos sempre pensar do ponto de vista do outro, né? Empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Então, muitos desses ataques, e principalmente os ataques à imprensa que vem acontecendo atualmente, a gente percebe que, pelo menos na minha percepção, né, é algo assim que parte de determinados grupos políticos ou grupos ideológicos. Então, nesse momento de fragilidade, muito se procura, digamos assim, atrás de uma cortina de fumaça de querer atacar para poder atacar um determinado meio de imprensa ou meio de comunicação, as pessoas se revestem de viés ideológicos. Então, nesse momento, muito me preocupa a questão do ataque, não só aos meios de comunicação, mas também a encontra um limite grande no próprio ordenamento jurídico no que se refere a ferir direitos alheios. Eu não posso, mais uma vez repito, não posso me revestir de um discurso de liberdade de expressão para poder atacar, ofender, injuriar, caluniar
cometer atos ilícitos contra outras pessoas, como, por exemplo, tem acontecido com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Através de um discurso político, né, tentando pessoas através de ideologias pré-formadas defendendo, por exemplo, o ataque às instituições democráticas. O Supremo Tribunal Federal é a casa da justiça, tal qual digamos assim, é o ápice máximo, a corte máxima dos nossos tribunais. E eu não posso atacar esse porque a independência dos poderes é fundamental. Nós precisamos ter um poder judiciário forte, nós precisamos ter um poder executivo forte e nós precisamos ter um poder legislativo forte. A democracia depende da harmonia entre esses três poderes. E ao passo em que algumas ideologias defendam, por exemplo, o ataque a essas instituições como forma de desqualificar ou de desmerecer, tirar a credibilidade dessas instituições para poder promover maior relevância a um determinado poder. Então, o que nós temos visto em muitas manifestações, até nesse período de pandemia, parece até engraçado, o pessoal muitas vezes fica com receio de sair para ir na padaria, enquanto outros estão levantando bandeira na frente do Supremo Tribunal Federal pedindo uma intervenção militar. Então, a partir do momento que a liberdade de expressão está sendo utilizada como uma bandeira para atacar instituições democráticas, isso desequilibra a harmonia entre os poderes e enfraquece a nossa democracia. Então, nós podemos ver que, mais uma vez, fazendo uma recapitulação da nossa história, lá nos tempos da ditadura militar, o Congresso Nacional chegou a ser fechado, o Supremo Tribunal Federal chegou a ser fechado, e nisso deu um poder excessivo ao presidente da República para que determinasse as regras do jogo democrático conforme bem lhe entendesse ou bem lhe conviesse, né? Então, nós precisamos ter muita cautela com isso, tanto com as nossas instituições democráticas, quanto aos nossos canais de comunicação. Afinal, a democracia não funciona sem o pleno exercício de imprensa, sem o pleno exercício crítico da imprensa, porque o papel da imprensa é fundamental nesse momento para poder apontar algumas falhas, algumas limitações dos nossos governantes que influenciam diretamente na nossa vida. Me chamou muita atenção que os noticiários estamparam na última semana a omissão do governo federal na divulgação das estatísticas com relação à pandemia. Gente, isso é absurdo, porque a liberdade de expressão é um direito, mas também é um direito o conhecimento da real situação do nosso país. Afinal, as informações, as estatísticas, elas são fundamentais para o planejamento tanto de governo, né, a nível federal, por exemplo, mas as estatísticas do governo federal influenciam nas decisões que o nosso governo estadual vai tomar no futuro, quanto à prevenção, quanto ao tratamento dos doentes, enfim, são estatísticas fundamentais, não podem ser sonegadas da população. Da mesma forma, essas informações servem inclusive para o cidadão. O empresário, com base nessas informações, ele vai fazer um planejamento das suas atividades, sabendo se a pandemia está expandindo, se a pandemia está regredindo. Então, o compromisso com a informação é muito importante. E vejo a importância do papel da imprensa ao passo em que o governo federal não fez o seu papel. Eu achei fantástica a solução. Os próprios meios de comunicação se organizaram em forma de um consórcio para buscar informação e levar essa informação até a população. Então, o papel da imprensa é fundamental nesse momento, porque a imprensa ela passou a exercer o papel onde o Estado deixou de exercer. Então, o Estado deixando a população carente de informação ou manipulando a informação para defender os seus pontos de vista ideológicos, abriu espaço para que a imprensa exerça o seu papel constitucional mais importante, que é garantir à população outro direito fundamental, que é ser informado. Muito bom mesmo, doutor. É uma reflexão importante, que realmente vai ao encontro do que a gente também pensa, né, enquanto cidadão, que fica aí exposto a essas notícias que às vezes são
desanimadoras, mas nós, como cidadãos, devemos, né, defender os nossos direitos, defender e apoiar aqueles que estão realmente do lado, né, de quem precisa realmente dessas informações, de ter essa capacitação para justamente trazer aí nortes, principalmente para o momento de pandemia, como o senhor bem disse, né, que ninguém esperava, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, e isso demanda tomadas de decisões. Doutora Tarsílio, em relação à liberdade de expressão e à própria entrada, né, no assunto da imprensa, eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais agora a respeito das redes sociais. A gente sabe que a internet, as redes sociais, mais do que nunca, elas acabam sendo uma tela, né? O computador acaba sendo uma tela protetora para quem quer colocar sua opinião, às vezes agredir, enfim, né? Não ter aquele cuidado na sua colocação. Então, como que a gente pode trazer essa relação de liberdade de expressão e as redes sociais? Tem coisas que realmente podem ser consideradas crime? Ah, sem dúvida, Bel. Como a gente estava bem dizendo ali, ao passo em que a Constituição estabelece o direito de liberdade de expressão, ela também estabelece o limite. E o limite ele está concentrado justamente nisso. Eu não posso abusar do meu direito de liberdade de expressão se com isso eu estou ferindo o direito de outra pessoa. E outros direitos protegidos, por exemplo, é o direito à intimidade, o direito à livre expressão do pensamento, o direito enfim, a intimidade e a honra. Então, por exemplo, eu não posso usar das redes sociais para ferir a honra de outra pessoa. Inclusive, isso é algo muito preocupante. As redes sociais, elas são um instrumento de comunicação fantástico, algo próprio do século XXI e que revolucionou nosso jeito de ver o mundo, nosso jeito de captar informação. Mas é importante que nós tenhamos o discernimento da diferença da qualidade da informação. Nem tudo que é veiculado é verdade. E muitas vezes o que é veiculado, além de não ser verdade, incorre em ilícito. Uma vez que, por exemplo, eu não posso divulgar uma notícia falsa a respeito de uma pessoa, ao ponto que isso fere a honra da pessoa, sob pena de eu estar cometendo um crime de injúria, ou um crime de difamação, ou um crime de calúnia. São coisas graves, né? Então, vamos dar um exemplo bem prático. A questão, você pode ir lá numa rede social e inventar uma época eleitoral, isso é muito comum, né? Você vai lá e inventa uma mentira a respeito de determinado candidato. Vai lá e, a famosa fake news, né? Vou lá e lanço, o candidato X foi alvo de uma condenação criminal por conta de um crime de corrupção. E aquilo não é verdade. A partir do momento que a informação é repetida, hoje em dia a gente chama de viraliza, né? Viralizou a informação, todo mundo viu aquela informação, as pessoas acabam acreditando, acabam achando que é verdade. Então é muito comum hoje em dia nos grupos de WhatsApp, né? Chegam lá logo de manhã, já jogam uma notícia lá. Você vai ver qual que é a fonte, né? A diferença da rede social e da imprensa oficial é que a imprensa ela tem um compromisso muito grande com a verdade e ela passa por um crivo editorial. Antes de publicar determinada notícia, o veículo de comunicação tem a preocupação de procurar a fonte. Buscar... ouvir todos os lados, né, envolvidos. Exatamente. Então existe esse compromisso de dar voz a todos os envolvidos na questão e procurar saber se aquela matéria é verdadeira. Por outro lado, nas redes sociais, muitas vezes esse compromisso não existe. Determinada pessoa, nós vimos agora no começo da pandemia, não sei se você se recorda desse episódio, viralizou um vídeo nas redes sociais de um indivíduo lá em Belo Horizonte, no Ceasa, filmando lá, falando, olha gente, isso aqui está desabastecido e tal. Todo mundo correu para o supermercado. Chegou lá no supermercado, começando a fazer compras, estocar comida. Esse indivíduo, ele está respondendo atualmente por um processo penal, porque ele divulgou uma informação que não era verdadeira, principalmente num momento tão delicado igual a pandemia, e gerou quase que um caos social. Então existe o compromisso que as pessoas também nas suas redes sociais respondam civil e criminalmente pelos atos que praticam. Só fazer um parênteses aqui, lá no inciso 4º da Constituição Federal, onde está evidenciado o direito à livre expressão do pensamento, tem uma ressalva. Salvo
aliás, é vedado o anonimato. Justamente por isso, porque é muito simples eu de trás da tela de um computador disparar agressões contra pessoas, difundir ideias que não são verdadeiras, desde que eu não responda por isso. A gente brinca que é a mesma coisa do sujeito atrás do volante do carro. Atrás do volante do carro todo mundo fica poderoso, né? Afinal tá ali conduzindo uma máquina que passa em cima de uma pessoa, mata uma pessoa, né? Então todo mundo fica poderoso. Atrás da tela de um computador, da mesma forma. É a mesma coisa. As pessoas ficam empoderadas, né? Se sentem, nossa, eu posso falar o que eu quiser aqui. Esse palco é livre, eu posso manifestar. Mas de repente eu manifestando eu acabo com a vida de um cidadão, né? Divulgo uma notícia falsa. Essa pessoa tem família, isso pode gerar um constrangimento dentro da família, isso pode gerar um constrangimento dentro do trabalho daquela pessoa, enfim, aquilo pode repercutir negativamente, gerar até um estado emocional ruim para aquela pessoa, ao ponto que ela nem se recupere mais. Então, o que nós estamos vendo hoje é investigações e investigações e investigações para descobrir quem são os donos dos perfis falsos nas redes sociais, porque também é muito simples. Eu vou lá, crio um perfil falso, boto uma foto que não é minha, às vezes nem boto foto, e fico ali disseminando informações falsas. Muitas vezes outras pessoas acompanham aquelas ideias e começam a achar que aquilo é verdade. E começam a difundir ainda mais e mais e mais aquelas ideias, ao ponto que nós vamos chegar num caos social. E é importante que as autoridades a quem compete investigar, as autoridades policiais, o Ministério Público, e um caso muito excepcional como está acontecendo lá no inquérito das fake news, que eu tenho minhas ressalvas jurídicas quanto à legalidade desse procedimento, mas não é o nosso debate aqui, mas essas autoridades, elas têm sim que investigar, descobrir, existem meios para descobrir quem que está por trás daquele perfil e punir exemplarmente, né? Punir com os devidos rigores da lei para que isso não ocorra. Afinal, essa é a função da lei penal, né? A pena atribuída a determinado ilícito, como por exemplo uma calúnia cometida por meio de uma rede social, ela tem que ser punida até por um caráter pedagógico, para a pessoa entender, falar, olha, existe consequência por trás do meu ato. Então, se eu estou aqui ofendendo alguém, essa pessoa não vai ter os mesmos meios que eu usei para ofendê-la, ela não vai ter os mesmos meios para se defender, então essa pessoa deve ser punida, justamente para que ela se prive de repetir o mesmo erro no futuro e para que as outras pessoas saibam que aquilo tem consequência, sim. Sim. Legal, muito bom, doutor. Eu queria mandar um abraço aqui também para o professor Leandro, do curso de Direito, que está aqui com a gente. Acabou de mandar um joinha aí, que bom. Vamos lá, temos bastante colocações chegando. Você que está aí com a gente, deseja mandar a sua pergunta, mande, que a gente passa aqui também para o doutor Otacílio. Bom, doutor, em relação a isso que a gente tem falado também, né, das redes sociais, e que vai ao encontro disso que a gente está comentando nesse momento, eu queria puxar com o senhor lá o tópico da difamação e expressão de opinião. Muitas pessoas não sabem qual é essa diferença, né, o que cabe em cada uma delas. Então, em que ponto, né, nós temos essa relação da difamação e da expressão de opinião? Até qual é o limite, né, entre uma e outra? Antes de responder aqui, eu quero só mandar um abraço, que eu estou vendo que tem vários amigos, várias pessoas queridas aqui assistindo. Claro, fica à vontade. Inclusive a minha família, tá? Minha mãe, minha irmã lá de Portugal assistindo, o doutor Francisco trabalha comigo, a doutora Tainá, a diretoria da OAB daqui de Poste Caldas, estou vendo que está nos acompanhando, a doutora Thaís, a doutora Vanessa, o doutor Fernando, o doutor Tadeu, todo mundo assistindo a gente. Queria mandar um abração para todos eles. Zezé Escaciotti, querida eterna professora, todos nos vendo aí, estou vendo o pessoal mandando um tchauzinho aí, não posso deixar de dar aqui o meu alô para todo mundo que nos acompanha, certo? Mas retomando aqui a nossa conversa, a liberdade de expressão, ela tem esse limite com o ilícito. E então, a partir do momento que... só para dar uma contextualizada também, né, a questão da difamação. Difamar alguém é o famoso falar mal de alguém, né? Então, a partir do momento que eu ofendo a honra ou a reputação de uma pessoa, pura e simplesmente falando mal daquela pessoa, eu preciso responder por isso. É um crime previsto no nosso Código Penal
lá no artigo 139, e que tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mais uma multa. Então, da mesma forma que se eu expuser publicamente uma pessoa falando mal dela, né, difamando, um exemplo clássico da nossa doutrina, por exemplo, a pessoa está lá com o nome no Serasa, e o meu vizinho aqui está com o nome no Serasa, eu saio contando aqui pro meu bairro inteiro, falo, ó, fulano aqui, meu vizinho, está lá com o nome no Serasa. Por mais que ele esteja mesmo com o nome no Serasa, eu não tenho o direito por si só de espalhar isso para ele. Por quê? Porque isso afeta a reputação. Eu não sei por que ele está com o nome no Serasa. Pode ser uma inscrição indevida, mas a partir do momento que eu lancei o boato, comecei a falar mal daquela pessoa, eu afetei de alguma forma a esfera pessoal dela. Então, a própria lei impõe os limites do que eu posso e o que eu não posso fazer. Né? Aliás, a lei impõe o limite do que eu não posso fazer. Tudo que não está proibido fazer significa que eu posso. Mas a lei, acredite, é bastante restritiva, viu? É cheia de não posso fazer. E esse é o papel da lei mesmo, né? Dizer o que eu não posso. E a partir do momento que eu estou utilizando desses canais de comunicação, das redes sociais, através do meu discurso de liberdade de expressão, eu estou atacando e ferindo a reputação das pessoas, eu vou ser implicado criminalmente por isso, além da responsabilidade civil. É importante dizer, o direito penal ele estabelece as penas restritivas de direitos, liberdades, etc. Popularizando, né, pode levar o sujeito para a cadeia. Por outro lado, a responsabilidade civil, o direito civil, ele impõe que eu responda pela ofensa que eu fiz de uma forma patrimonial. Então, ao passo que eu ofendi a reputação de alguém, eu posso incorrer num processo que todo mundo com certeza já ouviu falar, que é o famoso dano moral. A minha moral foi ofendida, eu tive um sentimento negativo por conta disso, eu preciso responder e reparar o dano. Acredite, isso é uma conquista doutrinária, é um avanço na ciência jurídica muito recente. É coisa do século XX, antes não se falava em dano moral, né? Então, por mais que eu ofendesse uma pessoa, eu até poderia responder criminalmente por isso, mas muitas vezes a pena patrimonial ela é mais pesada, porque o sujeito sente, o sujeito fica mordido é quando mexe no bolso, né? Então, a partir do momento que o cara teve que pagar uma prestação para aquela pessoa a quem ele ofendeu, isso também tem um caráter pedagógico. Antes de fazer isso de novo, né, eu trabalhei, ganhei meu dinheiro, juntei, fui lá, ofendi alguém por causa de uma bobagem, pô, vou ter que indenizar aquela pessoa. Então isso tem um caráter pedagógico e é bom que assim seja. E da mesma forma que isso se aplica aqui nas relações do meu bairro, com o meu vizinho, com o meu amigo, com a pessoa que às vezes eu nem conheço, nas redes sociais a responsabilidade é da mesma forma. Por isso que hoje em dia nós temos o Marco Civil da internet que regula muitas as formas de como se dá a comunicação nas redes sociais, regula inclusive quais são os meios adequados para você saber quem que são os usuários das redes sociais, justamente prevendo essas hipóteses. A partir do momento que o direito de liberdade de expressão ele é digamos assim, ultrapassado, surge necessariamente a obrigação de eu responder por aquilo que eu falei. Como eu disse lá no começo, existe a liberdade de expressão, mas também é vedado o anonimato, justamente para impedir que eu possa disseminar informações que prejudiquem a honra de outras pessoas sem que eu responda por isso. Né? A famosa carta anônima, como existia no passado, né? Mandei uma carta anônima lá no seio da família de determinada pessoa, espalhando um monte de mentiras e acabei com a família, né? Então isso era um instrumento que é difícil de rastrear, mas os meios tecnológicos nos permitem rastrear, inclusive é um projeto de lei apresentado pelo governo que também tem suas ressalvas jurídicas, mas é muito salutar nesse momento, estabelecer uma obrigação dos provedores de internet, das plataformas de rede social, de poder prestar as informações adequadas à sociedade e aos interessados quanto às informações que foram veiculadas. Afinal, é importante aqui fazer um destaque da responsabilidade, por exemplo, de um órgão de imprensa e o Facebook, ou o Instagram aqui, nossa plataforma de hoje, né? A partir do momento que eu publiquei uma determinada informação na rede social, o responsável por essa informação sou eu. Não é o Facebook ou não é o Instagram.
Por quê? É o Porque não usuário, existe... né? Quem está ali responsável pelo... Exatamente. A expressão é pura e simplesmente minha. Às vezes é muito comum a gente ver lá na televisão, né? O determinado artista lá compra um horário de transmissão, vai lá e faz um programa. Aí lá antes do programa vem, né? Esta obra é produção intelectual dos seus idealizadores. O canal não tem qualquer responsabilidade sobre as informações ali veiculadas, né? O que significa isso na prática? Não houve editorial. Mesma coisa nas redes sociais. Não há um editorial. Você pode ir lá e veicular o que você quiser, né? Não vai passar por um filtro, não vai passar por um crivo. Os operadores da plataforma lá do Facebook, eles não vão procurar se aquilo que você postou é verdade ou não, né? Então, a partir do momento que não há responsabilização dos canais, das plataformas digitais de internet, é muito imprescindível que haja responsabilização de quem veiculou aquela informação. E dessa forma, existe o Marco Civil Regulatório da Internet justamente para isso, para obrigar que essa pessoa não fique no anonimato, que haja alguma possibilidade, por exemplo, de saber que a informação falsa partiu aqui do meu computador. Então eu divulguei isso aqui lá no meu Facebook, lá no meu perfil do Facebook. O Facebook tem como, diante de uma solicitação da autoridade competente, informar, falar, olha, essa informação lá um perfil falso, né, mas saiu lá do computador, lá do Otaci, lá de Poços de Caldas, dia tal. Então tem como as autoridades cobrar a minha responsabilidade. E tem como a parte ofendida futuramente cobrar de mim a minha responsabilidade civil, de alguma forma reparar materialmente o dano que eu causei. Entendeu? Muito bom. Doutor, uma pergunta que chegou aqui para nós, né? Em relação a todo esse contexto digital, né, que nós estamos comentando. Virtualmente, as nossas autoridades estão preparadas para uma atuação nesse ambiente online, nesse ambiente digital? Ô, Bel, vou te dar um ponto de vista prático da minha realidade aqui. Eu noto que existe uma dificuldade técnica muito grande, ainda uma limitação muito técnica das nossas instituições competentes a averiguar esse tipo de situação. Recentemente eu pude acompanhar um caso até grave de difamação na internet. Uma determinada pessoa que tem lá, blogger, produtora de conteúdo nas redes sociais, e teve lá muitas ofensas disparadas contra ela nos seus perfis. E nós conseguimos identificar quem que era a pessoa, porque era um problema já recorrente. Então isso já tinha acontecido no passado e por evidências viram isso. Mas na hora de levar isso ao conhecimento das autoridades policiais e cobrar uma postura investigativa, a notícia é lamentável. As autoridades não estão preparadas, não tem a polícia civil, né, a polícia científica, a polícia judiciária, ela não tem condições técnicas suficientes para apurar os crimes cibernéticos. Então é algo que o poder público precisa ainda fazer significativos investimentos, investir em qualificação, investir em recursos, investir em tecnologia para que esse direito seja preservado com uma garantia um pouco maior. Ainda as nossas instituições são muito precárias. Existem sim departamentos de polícia, por exemplo, específicos e especializados para isso, mas eu tenho certeza que essas estruturas não são suficientes nem adequadas para atender o número de ocorrências que acontecem atualmente. Afinal, né, o famoso quem nunca, né? Quem nunca repostou, né, retweetou, enfim, compartilhou alguma informação sem verificar a fonte. Então é muito comum hoje em dia você estar ali no grupo do WhatsApp, você recebeu aquele negócio, você ficou chocado com aquela notícia, fala, nossa, já fui lá, já postei no meu Facebook. Gente, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então as pessoas ainda não dão o devido valor a isso, eu acho que até através de uma sensação de impunidade. Eu acho que, chutando uma estatística besta aqui, mas talvez nem 10% dos casos sejam apurados atualmente. Muitas pessoas ainda sofrem caladas, porque a estrutura não é suficiente sequer para investigar de onde partiu essa informação. Então o que eu posso observar é que muitas pessoas recorrem às vezes a técnicos, né, pagam do próprio bolso técnicos para poder descobrir da onde partiu a informação, tentar colher algum meio de prova
minimamente suficiente a, pelo menos, levar a autoridade policial, já olha, o infrator foi fulano. Eu tenho indício disso aqui porque eu contratei aqui uma perícia particular que constatou, né? Os técnicos, os operadores aí da área de informática têm uma facilidade muito maior que nós, redes usuários das redes sociais, né? Eles são capazes de identificar qual provedor que veio, que às vezes veio lá da Rússia, veio lá da China, mas que partiu aqui de Poços de Caldas, do endereço tal, do IP tal, que vai atrás do provedor e descobre, ó, o usuário dessa conexão aqui é o Otacílio lá de Poços de Caldas. Então a autoridade policial, com as provas em mãos, consegue fazer persecução penal. Mas, sinceramente, eu vi até um colega policial civil se manifestou aqui embaixo, de fato, a estrutura não é suficiente a atender a demanda e o número crescente cada vez mais de casos. Tanto é que nós vimos que lá no Supremo Tribunal Federal, que é a casa máxima da justiça, que detém um recurso milionário, talvez bilionário do nosso PIB anual, aí, né? Todo o dinheiro que o governo federal tem, aplica isso na Polícia Federal. Eles têm dificuldade? Quem dirá, nossa, que simples mortais, às vezes numa cidadezinha pequena lá do interior, que a delegacia de polícia tem o delegado, o escrivão, 2 agentes, como que isso vai ser investigado, né? Então, nosso Estado ainda precisa investir muito nisso, que é uma segurança para o cidadão, uma segurança para as nossas relações sociais e uma segurança até para o próprio governo, porque sem dúvida que o governo, a oposição do governo, os canais de comunicação atualmente, eu acho que são as pessoas que são os maiores alvos, né, desses ataques cibernéticos hoje em dia, da propagação de notícias falsas, fake news. Ao encontro ainda dessa fala, doutora, a gente recebeu uma pergunta, eu não consegui ver aqui quem que mandou o nome, me perdoe, mas diz, boa noite, doutor, o que você acha da PL 2630? Olha, salvo engano, não lembro de cabeça aqui qual que é a PL, não, do 2630, mas salvo engano... Quer ver? Eu pedi aqui para a equipe técnica fazer uma pesquisa para nós. É uma proposta que traz mudanças no regime de responsabilidade das aplicações de internet, assim, em especial nas plataformas de redes sociais, sobre os conteúdos gerados por terceiros. Isso, exatamente isso que eu estava comentando. Pública, né, que vai mesmo ao encontro disso que a gente estava falando há uns minutos atrás. É um projeto de lei, Bel, que ele visa a modificar uma parte lá do Marco Civil Regulatório da Internet, que é uma legislação bastante recente, inclusive. Esse PL, eu dei uma pesquisada aqui também, estou vendo. Esse PL, ele visa justamente fazer aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Ele quer que os canais, as redes sociais, principalmente, eles possam ter um controle maior sobre a informação que está sendo veiculada. Que a plataforma ela que é o controle dos obrigada... provedores, né? Que a gente estava comentando, né? Que o pessoal colocou para mim, a PL das fake news. Isso. E essa PL ela visa tanto obrigar os provedores a dar informações sobre quem são os produtores daquele conteúdo, como também visa um instrumento muito importante que eu acredito, que é a capacidade de oferecer ao usuário, oferecer ao cidadão comum um meio eficiente e adequado para poder retirar aquela veiculação do ar. Porque hoje em dia, acredite, não é algo simples. Você vai lá e joga uma notícia falsa no Facebook, por exemplo, que atenta contra a honra e a dignidade de uma pessoa, para você retirar aquele conteúdo do ar, é uma novela muitas vezes. Entendeu? Então você tem no YouTube também, você vai lá, coloca um vídeo no YouTube, depois para você conseguir tirar aquilo do ar, tem uma série de burocracia. E esse projeto de lei 2630, ele visa justamente isso, garantir um meio mais eficiente e eficaz para que aquela notícia ela seja retirada do ar. Porque quanto mais o tempo passa e aquela notícia está ali, mais pessoas vão ter acesso àquela informação, maior vai ser o prejuízo da pessoa que está sendo ofendida. Então, essas pessoas, esse projeto de lei ele visa justamente isso, complementar o marco regulatório da internet de modo a facilitar e garantir que os usuários ofendidos eles possam retirar aquilo do ar.
Depois você me esclareceu qual que é o PL, que eu lembrei até de um caso análogo muito interessante que tem acontecido lá nos Estados Unidos. É público notório que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi alvo de uma investigação muito séria lá nos Estados Unidos com relação à forma como ele se elegeu, porque ele foi acusado de ter utilizado né, eles chamam os bots, né, os programas de computador de ficar veiculando informação, de ter utilizado isso como uma forma de abuso de poder econômico e com isso ele ter restringido o direito de concorrência dos adversários políticos dele. Ele abusou de poder econômico para poder se valer de alguma vantagem nas eleições. E o que acontece? Depois disso, a imprensa, tanto a imprensa quanto as plataformas de rede social, começaram a ter uma criteriosidade muito maior lá nos Estados Unidos com relação às informações que eram feitas em relação tanto à publicidade positiva do candidato vencedor, o Donald Trump, quanto a publicidade negativa dos demais oponentes políticos deles. Então, o que aconteceu? Eles começaram a simplesmente tirar do ar. Eles foram lá e tiravam do ar. Postava um negócio lá no Twitter, o presidente começava a divulgar demais, o candidato à época, né, começava a divulgar demais uma informação, o Twitter ia lá e derrubava. Falava, não, isso aqui é fake news. Ou então começava a rolar uma informação de forma muito divulgada que o candidato da oposição tinha cometido um crime tal. O que eles iam? O próprio provedor de internet ia lá e colocava uma tarjeta lá, provável fake news. O que o Donald Trump, muito esperto, fez? Ele foi lá e disse, olha, peraí, vocês estão ferindo um princípio democrático sagrado para a Constituição americana, que é a liberdade de expressão. Então, a partir do momento que vocês estão fazendo isso, derrubando as informações falando que é fake news, vocês estão checando a fonte. Se estão checando a fonte, é editorial. Vocês estão editando o conteúdo da plataforma de vocês. Não estão respeitando a expressão plena. E o que ele quis fazer com isso foi uma jogada de mestre. Falar, então nós vamos responsabilizar os provedores. Se a plataforma do Facebook faz isso, então a plataforma do Facebook é responsável pela plataforma. O que ele fez com isso? Abriu de novo o campo à liberdade de expressão. Independente se é fake news, se não é fake news, a pessoa vai lá nos Estados Unidos, tem que responder civil e criminalmente também. Mas ele tirou um mecanismo que havia, um mecanismo de controle contra algo que o beneficiava, que era a utilização de robôs, muitas vezes, para propagar uma informação que era favorável a ele. Então, aqui, com o projeto de lei 2630, nós estamos enfrentando isso. Uma forma de tentar controlar a informação, pelo menos a fonte, a origem da informação, respeitar o limite da liberdade de expressão, sem, contudo, vedar a liberdade de expressão por um caráter editorial dessas plataformas. Então é algo assim, interessantíssimo, é um debate jurídico muito atual, um debate jurídico que não é exclusividade nossa do Brasil, fake news, não. Como o próprio nome diz, né, fake news é uma expressão em inglês, isso aí foi inventado em outro país, chegou para nós, está sendo utilizado de uma forma aterrorizante, né? Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Sempre eu friso muito isso. Qual a qualidade do conteúdo que nós estamos tendo acesso? É muito importante a gente fazer uma análise crítica antes de retweetar, ou repostar, ou encaminhar a informação para os nossos amigos. Né, doutor? A gente teve uma live também sobre fake news e a gente falou muito sobre isso, né? A importância das pessoas, né? Independente aí da sua área de formação, qualquer coisa, independente, né? Sendo cidadão realmente para checar, né? Não custa nada a gente saber de onde veio, se é realmente uma fonte segura, se não é, né? Simplesmente aquela fonte financiada polêmica que lança ali, né, uma palavra, uma coisa que causa aquela sensação de temor, né, ou de surpresa, que é algo, né, muito cabuloso para as pessoas e elas acabam entrando naquela isca e, infelizmente, ajudando a disseminar mentiras e as fake news. Doutora, a gente queria fazer um comentário aqui da Raquel, a Raquel Andreata. Minha irmã, lá de Portugal. Beijo pra... A Raquel colocou aqui, a respeito disso que a gente estava falando anteriormente, ela sugeriu aqui o documentário,
lá na Netflix que se chama Privacidade Hackeada. Acho que é esse nome mesmo aqui, né? Raquel e o professor Leandro, lá do Direito, que estavam colocando aqui para nós. Então, muito bom. Fica a dica aí para o final de semana, quem não conhece, poder assistir e aprofundar um pouco mais também nessa discussão. Doutor, uma outra pergunta que chega aqui para nós, né? Que é do nosso professor Pascoal. Ele pede para que você comente o limite entre controlar e censurar. Digamos assim, a censura é algo que muito combatido pela nossa Constituição. A censura é quando o Estado ele impõe um limite ao que vai ser veiculado. O exemplo lá do período da ditadura militar, existiam muitas agências governamentais que controlavam qual a informação que poderia ser veiculada. Então, por exemplo, o William Bonner não ia poder chegar lá no Jornal Nacional e falar as coisas que ele fala contra o governo, jamais. Por quê? Porque o governo, de alguma forma, ia censurar aquilo, né? Não ia deixar sequer que a matéria fosse ao ar. Então, previamente, a divulgação da notícia, ela tinha que passar por um crivo de uma agência regulamentadora do governo que falava, olha, isso pode, isso não pode. Um outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo artístico, né? Existia uma censura, inclusive, quanto à produção intelectual artística. Então, os nossos compositores à época, eles eram exilados justamente porque eles faziam músicas que muitas vezes criticavam ali, através de sua expressão artística, eles criticavam as posturas controladoras do governo, né? Tem aquela música famosa do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, né? Do Cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Sim. Essa música não foi censurada porque, de uma forma muito criativa, eles conseguiram fazer uma analogia à censura, né? A proibição da liberdade plena de expressão, fazendo analogia do cálice sagrado para a religião e o cálice do Cali-C, né? Uma referência à ditadura mesmo, ao passo que o cálice era a censura propriamente, né? Não diga, né? Mantenha-se calado. Então foi algo assim sensacional, mas que culminou no exílio dos dois também, né? Então a censura trata-se disso, vedar previamente o que vai ser veiculado. Por outro lado, a proibição do que vai ser veiculado é algo distinto e muitas vezes salutar. Por exemplo, é proibido eu espalhar uma notícia falsa. Então isso é salutar ao ponto que a proibição veda que outros direitos garantidos também no nosso ordenamento jurídico sejam violados pela liberdade plena de expressão. Então, ao passo que a censura ela proíbe por uma questão muitas vezes de um viés ideológico, ela não deixa que aquilo seja veiculado, a proibição ela estabelece o limite propriamente. Então, olha, eu proíbo que seja propagada a difamação na internet. Então, eu estabeleço qual que é o limite da liberdade de expressão. Por outro lado, a censura é algo condenável, né? Algo inadmissível no nosso ordenamento jurídico, na nossa regra constitucional, ao passo que eu não posso dizer o que pode ou não pode por um critério político, um critério ideológico. Mas a proibição é algo salutar ao ponto que eu preciso estabelecer, sim, qual o limite da informação. O limite é o compromisso com a verdade, o limite é o compromisso com o bom senso, o limite é o compromisso com o direito do próximo. Então é bastante interessante a pergunta do professor aí. Com certeza. Olha, tem vários comentários aqui ao encontro disso que a gente está falando. Eu queria colocar aqui o do Lucas, aluno nosso lá do curso de jornalismo, que diz, né? As pessoas pedem a volta do AI-5, mas se esquecem de como ela fez com que a liberdade fosse totalmente perdida. Né? A gente falou a respeito também desses extremos, né, da nossa sociedade, que a gente tem visto aí ao longo do tempo. Algum comentário a respeito disso, doutor, que o senhor gostaria de fazer? Um comentário histórico, né? O ato institucional número 5 foi aquele que restringiu ao máximo os direitos e as garantias individuais na época da ditadura, impondo, aliás, inflando o poder executivo, a figura do presidente naquela época, um poder exacerbado.
ao ponto que restringiu demais a liberdade de expressão, restringiu a forma de, de comunicação. Oi, desculpe, me ligaram aqui, eu Oi, estou no voltou. celular. Voltou. Voltou? Voltou, desculpe. Voltou, tudo certo. Enfim, O senhor falava a respeito de restringir. isso. Então, aquela época do ato institucional, a ideia do governo era exatamente essa: restringir a informação que fosse veiculada para garantir a perpetuação daquele regime no poder. Vamos fazer uma comparação aqui com o regime ditatorial do nosso momento, né, do nosso momento histórico. Imagina como é que é lá na Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte, o canal de televisão deles lá é o canal do governo. O noticiário é o noticiário estatal, do governo. Então, a informação que chega à população é a informação do governo, né? Então, qual que é a liberdade de pensamento que essas pessoas têm? Lá não é igual a gente aqui, que você entra na internet, você digita o site lá, você olha o site do mundo inteiro. Lá na Coreia do Norte, não. Existem limitações dos provedores a quais sites eles vão acessar. Então, por exemplo, os grandes canais de comunicação internacionais, eles sequer veiculam eles sequer são transmitidos lá, inclusive na internet. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a CNN, ela não é transmitida nem pela internet na Coreia do Norte, porque muitas vezes ela propaga ideias democráticas, ela propaga ideias sobre liberdade de expressão, liberdade de comportamento, liberdade, enfim, liberdade de uma forma geral, que lá não são permitidas. Então, o próprio governo ele estabelece qual que é o limite da informação veiculada através de uma forma de censura. O que aconteceu aqui no passado, lá na época da ditadura militar. Então, hoje em dia, nós temos algo muito mais amplo, defendido constitucionalmente, dada a sua relevância e importância. É importantíssimo que eu possa veicular opinião a favor e contra o governo. Então, as pessoas podem fazer isso dentro dos limites da razoabilidade, ponderando sempre os direitos da liberdade de expressão com os direitos e garantias individuais, os demais direitos e garantias individuais. Então, é importante essa pluralidade de informações para que a gente forme o nosso senso crítico, né? A democracia pode não ser o sistema de governo mais adequado, mas é o melhor que nós temos. Não há outro sistema de governo mais adequado que esse. Inclusive nos países europeus, por exemplo, que ainda vivem um regime monárquico, por exemplo, a Inglaterra, existe a rainha da Inglaterra, né? Mas muito diferente da figura do rei lá da Idade Média, que era o que concentrava todo o poder e limitava. Fala, isso pode, isso não pode, conforme sua própria conveniência. Então, para evitar esse poder exacerbado, concentrado na figura de um único agente público, né, um único governante, o regime democrático ele impõe isso. Fala, olha, a democracia Doutor, sugere... eu vou te cortar, porque Opa, claro. Vamos voltando para a gente introduzir aqui a nossa parte 2, né? Tivemos aí os 60 minutos de live permitido pelo Instagram, agora a gente recomeça, né, com mais uma aberturinha aí de tempo. Vamos esperar todo mundo se conectar novamente, também o nosso convidado, o doutor Otacílio, para que a gente possa... A gente tem ainda mais algumas perguntas, então se vocês que estão aí conosco, né, a gente vai fazer agora essa parte 2, que é um pouco mais curtinha. Tô sem som? Vocês me ouvem? Tô sem som? É isso? Vocês estão me ouvindo? Eu tô sem som até agora, de novo? Não é possível. Tá ok? Tô tranquilo, equipe técnica? Ou não? Tô sem som? Tudo bem? Todo mundo me ouve? Ah, então beleza. Obrigada. Valeu. Vamos retomar aqui então a nossa parte 2, para que a gente possa fazer mais algumas colocações aqui junto com o nosso convidado. A parte 2 ela é um pouquinho mais curta, então se você ainda tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Otacílio a respeito desse tema que nós estamos abordando hoje, né, que é a liberdade de expressão como um tema norteador, pode mandar aqui para a gente, a nossa equipe técnica está atenta
para mandar as perguntas aqui, para que eu possa fazer então a colocação, doutora Tarsília. Agradecer às professoras Ana Paula e Daniela, que estão aí nos bastidores, nos ajudando também com essa live. A gente queria agradecer a todos, né, os nossos visitantes também, o time aí de grandes advogados da OAB de Poços de Caldas que estão nos prestigiando hoje, também outros colegas da área, né, de outras cidades da região, tantas pessoas queridas que estão aqui conosco também participando deste momento. Para nós do curso de comunicação e principalmente da nossa Unify, é muito importante, muito prazeroso estarmos todos aqui unidos, somando, né, discutindo temas tão relevantes e importantes para a nossa sociedade. Deixa eu ver se o doutor Otacílio já voltou. A gente está aí com o pessoal entrando ainda. Nós estávamos aí com um número maior, mas acho que aos poucos as pessoas vão sendo avisadas que a gente retomou. Deixa eu chamar o doutor Otacílio aqui para a gente continuar aqui a parte 2. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Achei. A parte 2, coitado do doutor Otacílio, já deve estar cansado, doutor, mas a gente está gostando do papo. Então eu te avisei. Não, tô adorando. O pessoal tá mandando pergunta, a gente tá gostando, a gente vai, tá? Mas a parte 2 é mais tranquila, já eu te libero para que você também possa descansar aí das suas atividades todas, né? Doutora, a gente estava falando, você já tinha concluído a sua ideia, né? A sua fala em relação ao que nós estávamos pontuando no bloco anterior? Sim, eu acredito que sim. Só antes da gente continuar aqui, mandar um abraço aqui pro pessoal que eu tô vendo que tá entrando, que eu não tinha visto antes. Um beijo muito especial para a Sara, o doutora Tainá que trabalha comigo, vi que está aí conosco também. Um beijo grande, obrigado pela participação aqui conosco. E só falar que minha mãe, beijo especial para Débora Andreata, e ela mandando um joinha para a gente. Prazer tê-las conosco aqui. E podemos dar sequência aqui no nosso bate-papo, que não cansa não, viu, Bel? Estou adorando. Ah, então tá bom, a gente fica feliz. Doutor, uma pergunta que chegou aqui da nossa aluna Andressa, lá do 7º período do curso de jornalismo, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi tanta coisa que chegou, que até eu fico perdida aqui nas minhas perguntas. Cadê? Da Andressa. Meu Deus, cadê? Ou equipe técnica me ajuda, porque sabe como é que é, né? Chega uma hora que a gente não acha, doutor. Olha que situação. Enquanto isso, o senhor pode continuar mandando abraço. Enquanto encontra aqui a pergunta da Andressa. E aqui a doutora Alessandra também trabalha conosco lá no OAB, está aqui presente. Um abraço especial para ela, faz um trabalho muito importante lá com a gente. Estou vendo muitas pessoas queridas aqui. Até o doutor Raimundo Cândido Neto, da OAB lá de Belo Horizonte, da nossa seccional, já mandou um joinha aí para a gente também. Uma audiência muito especial. Muito obrigado aí pela presença. Que bom. Achei, doutor. Vamos lá. Olha, ela pergunta assim, como funciona em casos de difamação ou notícias falsas que são veiculadas via WhatsApp? As mensagens que são criptografadas são mais difíceis de descobrir de onde vieram, de onde surgiram, mais do que em outras redes sociais? O senhor saberia comentar a respeito dessa colocação? Bel, isso aí ainda é um terreno muito nebuloso que existe na internet, que o Marco Civil da internet ainda não foi capaz de regular na sua plenitude, porque a criptografia do WhatsApp é algo que, inclusive, dificulta a investigação policial. Muitas vezes a investigação ela trava justamente na hora que a mensagem foi propagada através do WhatsApp, porque a tal da criptografia do WhatsApp é algo impressionante mesmo. A conversa não consegue ser decodificada, é só em uma ponta e na outra. Não sei se você se recorda na época quando eles hackearam o celular do então ministro, aliás, na época, ministro Sérgio Moro, mas com relação a mensagens que foram trocadas ainda quando ele era juiz federal lá em Curitiba e estava à frente dos processos da Lava Jato, né? Para descobrir quem foram os hackers que fizeram aquilo, foi uma engenharia de informática fenomenal como nunca visto antes. Afinal, foi algo gravíssimo, né? Eles conseguiram obter informações particulares, trocadas de um dispositivo para o outro, mas mesmo assim, a peculiaridade. Não foi no WhatsApp que eles descobriram. Eles acabaram descobrindo através do aplicativo do Telegram.
que é onde não existe a criptografia ponta a ponta tão segura quanto existe no WhatsApp. Então, muitas vezes, não sei se você lembra, também teve um episódio no passado que o WhatsApp se recusou, não é que ele se recusou, né? Ele não teve possibilidade técnica de fornecer informações para a Justiça do Estado de São Paulo com relação a algumas investigações nesse sentido que estavam sendo propagadas na Justiça de São Paulo. Então, o juiz determinou para o WhatsApp, falou, olha, eu quero que você encaminhe para mim as mensagens que foram trocadas entre fulano e fulano. A investigação, se não me falha a memória, até não era com relação a crimes de difamação, espalhar fake news, não. Era uma investigação criminal onde parte do conteúdo parte do conteúdo das investigações dizia respeito ao conteúdo propriamente das informações daquelas conversas do WhatsApp. E o WhatsApp não teve como responder a isso, né? Falou, olha, nós não temos como fornecer as conversas trocadas entre fulano e ciclano, porque a nossa criptografia não permite nem ao próprio WhatsApp, não permite nem ao próprio WhatsApp obter acesso a essas conversas que foram trocadas. Então, a Justiça de São Paulo determinou que o WhatsApp ficasse fora do ar. Não sei se você se recorda desse episódio, há um tempo atrás, o WhatsApp ficou alguns dias fora do ar por determinação judicial. Por quê? Porque a criptografia deles é tão fantástica que nem eles mesmos têm acesso ao conteúdo das mensagens. Por exemplo, nós trocarmos mensagem no WhatsApp, o juiz pode determinar quebra de sigilo. A menos que eles apreendam o meu telefone ou o seu telefone e vejam através dos aparelhos quais as mensagens que nós trocamos, o provedor do WhatsApp ele não é capaz de decodificar a informação sustentada por ele mesmo e fornecer à justiça. Então é algo que ainda preocupa muito. Por exemplo, dá para rastrear quem começou a divulgar aquilo, que foi o que aconteceu com a divulgação das informações do celular do ministro Sérgio Moro. Eles foram propagados através de spam de WhatsApp, né? Aquilo começou a virar spam. Eles conseguiram chegar aos autores iniciais das conversas, mas o conteúdo propriamente das conversas não conseguiu ser revelado nas investigações. Isso foi ser revelado posteriormente, quando eles descobriram quem foi e apreenderam lá os materiais. Aí apreenderam na casa dos investigados notebook, computador, pendrive e tal, onde estavam contidas as informações e puderam provar que foram eles que fizeram. Mas através dessa criptografia, a segurança da informação trocada entre os usuários é muito grande e dificulta, sem dúvida, a investigação. Por isso que o backup das mensagens, estou vendo o colega comentando aqui embaixo, o backup das mensagens é que entrega o bandido. Então vai lá, a polícia apreende o celular, desbloqueia o celular e vê o conteúdo das mensagens que eu veiculei, né? Mas através do próprio sistema do WhatsApp, nem eles mesmos não conseguem decodificar a mensagem trocada. Ok, bastante muito bom. Interessante. Muito. Olha, o nosso papo está super interessante, mas a gente vai para a nossa última pergunta, doutor, para a gente fechar, inclusive que é uma pergunta que vai ao encontro aí do nosso tema, né, norteador do encontro de hoje, que é sobre a liberdade de expressão. E aí a última pergunta vem da nossa aluna Amanda, do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda, que ela pergunta, né, como definir os limites a respeito da liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais. E ela coloca a seguinte colocação, né? A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Então, como definir estes limites dentro da perspectiva da liberdade de expressão, principalmente nas plataformas digitais, nas redes sociais? O limite, muitas vezes, eu parto da premissa seguinte, o limite deve ser primeiramente analisado por nós mesmos, né? O que nós dizíamos a respeito do bom senso, do compromisso que nós temos com o próximo. Então, da mesma forma que o meu direito termina onde começa o do outro, na liberdade de expressão não é diferente. A partir do momento que eu utilizo da minha liberdade de expressão para ofender a honra de outra pessoa, eu estou transgredindo o limite não só ético, mas o limite legal. Afinal, na hora de interpretar os valores constitucionais, nós usamos uma regra hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Nós utilizamos uma regra hermenêutica que se chama ponderação, entendeu?
existem vários direitos e garantias fundamentais que são defendidos pela Constituição. Por exemplo, o direito à vida e o direito ao patrimônio, né? Eu tenho que aplicar uma ponderação. O direito ao patrimônio é muito importante, mas a partir do momento que o direito ao patrimônio coloca em risco o direito à vida, o direito à vida ele é mais importante que o direito ao patrimônio. Então, utilizando-se uma regra de ponderação, eu vou analisar esses dois direitos e ver qual que deve preponderar. E isso aí serve também para estabelecer limites. Então, eu tenho aqui o meu direito à liberdade de expressão, e divulgar a minha forma de pensamento, as minhas razões, amplamente, desde que com isso eu não venha a ferir outros direitos, sejam direitos individuais ou sejam direitos coletivos. A partir do momento, por exemplo, que eu utilizo do meu direito de liberdade de expressão para atacar instituições democráticas, eu estou abusando do limite do limite da minha liberdade de expressão para poder causar um prejuízo coletivo. A partir do momento que eu desmoralizar, por exemplo, o STF com notícias falsas, eu estou colocando em risco, estou estabelecendo um prejuízo coletivo, estou colocando em risco uma instituição democrática da qual a nossa sociedade, o nosso meio de vida depende muito. Nós precisamos que todas as instituições gozem de credibilidade, gozem de respeito e prestígio para poder exercer as suas funções com independência, com imparcialidade e, sobretudo, para que as decisões, por exemplo, do STF sejam cumpridas. A partir do momento que determinado grupo de pessoas ou uma pessoa só começa a atacar e desmoralizar, tirar o crédito daquilo, a sociedade passa a se sentir desobrigada de cumprir uma determinação judicial. Imagina se assim fosse. O judiciário chega e determina uma pena contra o indivíduo cometer um crime. O sujeito simplesmente fala, esse STF não me representa, porque eu vi lá numa notícia do Facebook, uma notícia que a gente nem sabe se é verdadeira, né? Mas eu vi uma notícia falando, não, lá todo mundo é corrupto, lá todo mundo lá todo mundo é político, tem um viés político por trás disso. Imagina o prejuízo social. Eu transgredir a minha liberdade de expressão, colidir com o limite do respeito às instituições democráticas. Então eu pratiquei, na verdade, um crime contra as instituições democráticas. Afinal, a incitação antidemocrática é crime previsto em lei. Eu não posso, da mesma forma que eu não posso incitar o crime, né, a incitação ao crime, você promover a incitação ao crime é crime. Então, da mesma forma, promover a incitação, a agressão às instituições democráticas também é crime. E eu não posso me valer da liberdade de expressão, me revestir dessa bandeira para poder cometer outros ilícitos que geram prejuízos maiores do que o prejuízo, não digo nem prejuízo, né? Mas do limite estabelecido para essa liberdade de expressão. Então, nós temos que ter principalmente a consciência crítica individual. Nós precisamos nos preocupar com o que a gente replica. É algo que eu falo muito na minha roda de amigos, né? Porque aquele cafezinho da manhã com os amigos antes do trabalho, sempre surge um tema político, sempre surge um tema polêmico, e muitas vezes o debate é estabelecido através de alguma notícia que eu vi no Facebook, uma notícia que eu recebi no WhatsApp. E a fonte, gente? Como é que eu vou replicar isso aí sem saber sequer qual a fonte que essa informação veio? Então eu ressalto aqui mais uma vez a importância da imprensa, a importância dos meios de comunicação responsáveis por isso, porque antes de veicular uma determinada informação, antes de tentar propagar um viés ideológico, existe o compromisso da verdade, existe o compromisso editorial que vincula a obrigação daquele canal de comunicação a dizer a verdade, sob pena de ser responsabilizado. Então é muito importante que nós, para estabelecermos esse limite, tenhamos a autocrítica, né, a crítica consciente daquela informação, de pelo menos buscar saber se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade, antes de sair por aí só retuitando, replicando e etc. Nós temos um papel muito importante na formação dessa consciência. E eu desejo muito que a sabedoria de cada um nesse momento seja preponderante no sentido de, olha, vamos pensar o que é melhor para a nossa coletividade. Por mais que aquela notícia para mim possa parecer esplendorosa, porque tem a ver com o meu viés ideológico,
antes de propagar aquilo, antes de propagar uma notícia que ataca o STF, que ataca a Câmara, o Congresso Nacional, ou ataca o Poder Executivo, nossa, deixa eu filtrar para ver se é verdade, porque nós somos formadores de opinião nos nossos meios sociais. Então, a partir do momento que você, pode ser lá no almoço de domingo com a família, mas você lança uma notícia, aquilo começa a efervescer na mente dos seus próximos, eles também replicarão para os próximos deles, e assim vai. Assim surgiu o boato, talvez antes da escrita, né? E assim surgiu a fake news nesse tempo nosso de modernidade e tecnologia. Então nós temos que ter essa consciência crítica, temos que fazer uma avaliação, porque uma hora a responsabilidade pode nos ser cobrada, tanto civil quanto criminalmente. E tenho certeza que as boas relações serão melhores estabelecidas se a gente fizer cada um a sua parte. Muito bom, doutor, muito bom mesmo. Assim, a gente recebeu com muito carinho todas as suas colocações, foram extremamente claras, pedagógicas, né? Realmente estimulantes nesse momento que nós estamos vivendo, de boas reflexões. Eu te agradeço muito pelas suas palavras aqui ao longo de quase 1h30 ficamos aqui, e eu tenho certeza que todos nós, a grande maioria, nem viu o tempo passar, de tão bom que estava o nosso bate-papo. Então, eu queria te agradecer novamente pela tua presença aqui conosco, pela tua disponibilidade, e dizer que nós todos da Unify estamos muito felizes e também de portas abertas, tá bom? Quem sabe ainda faremos uma segunda live, né, posteriormente, será um grande prazer. Muito obrigada pelas suas palavras, volto a dizer, pela tua disponibilidade. Bel, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse debate, muito bacana. Estou sempre aberto aqui para discutir esses temas jurídicos que afetam a nossa vida diretamente, algo tão importante. Parabenizar a Unify, parabenizar você pela iniciativa, todos os professores envolvidos no curso de Publicidade e Propaganda, do curso de Jornalismo, o curso de Direito de vocês, que eu sei que é um curso recente, mas aqui eu desejo muito sucesso, sempre bom ter uma instituição de tanto respeito com um curso tão importante. Então fica aqui o meu abraço carinhoso para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Se deixei de mandar um abraço para alguém aqui, peço desculpas, mas fica aqui minha carinhosa saudação a todos que estiveram aqui com a gente, e conte sempre comigo, Bel, sempre que puder participar, farei com maior orgulho, com muita honra, e parabéns mais uma vez pela iniciativa, muito brilhante. Obrigado, viu? Muito obrigada, doutor. Um grande abraço, uma boa noite, um bom restinho de semana. Conte com a gente sempre que precisar também, viu? Muito obrigada. Um grande abraço. Até mais. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Então, tivemos aí a participação muito esclarecedora do doutor Otacílio, presidente aqui da subseção da OAB de Poços de Caldas, com tanto conhecimento, claro, pedagógico, que fez com que nós todos pudéssemos aí refletir sobre várias questões que tangenciam aí a liberdade de expressão, que foi o nosso tema da live de hoje. Queria agradecer a todo mundo, aos amigos, né, aos familiares também do nosso convidado que participaram aqui junto conosco, todos os nossos visitantes, os nossos professores da Unify, muitos professores também dos outros cursos, agradecer ao curso de Direito, de Pedagogia e aos nossos cursos de comunicação, bem como aos nossos alunos que estão aí junto conosco nessa segunda temporada de lives aqui. Antes de eu encerrar, eu queria falar com vocês que a nossa última live da segunda temporada do PPJOR Convida será na próxima segunda-feira. Segunda-feira, equipe técnica, que eu perdi, dia 29. Dia 29 de junho é a nossa última live aqui do PPJOR Convida. Segunda-feira, o nosso tema será marketing esportivo. E teremos, então, a participação do Matheus Diniz, direto da França. Vocês devem estar lembrados que o Matheus Diniz seria o primeiro dessa segunda temporada, mas o filhinho dele resolveu nascer bem no dia da nossa live. Então, a gente acabou prorrogando. E aí, então, o Matheus Diniz vem falar conosco sobre marketing esportivo. Ele que atua com ações de marketing esportivo na Europa. Ele vai falar com a gente, então, direto da França. Muito bem, é isso mesmo? É isso? E em virtude do fuso horário, a nossa live de segunda-feira será às 19 horas, horário de Brasília, 7 da noite, tá bom? Então, fica aí o convite também para todo mundo
para estar conosco junto de novo, aqui todos juntos na próxima segunda-feira, para a gente falar de marketing esportivo, uma perspectiva aí do mercado, não só aqui do Brasil, mas principalmente do exterior, tá bom? Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou conosco até agora. Eu vou encerrar por aqui para a gente poder descansar e a gente se encontra de novo na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, agradecer aí a Dani, a Paula, que ficaram aqui comigo no celular, né? Minha equipe técnica que não vai aparecer hoje, porque a internet não tá boa, mas aparecerão segunda-feira para despedir dessa segunda temporada. Mais um spoiler que eu quero dar. Presta atenção. Segunda-feira é a nossa última live do PP Jor Convida, mas na terça, gente, segunda-feira eu vou contar para vocês o que vai rolar terça-feira. Terça-feira, dia 30, né, equipe técnica? Ai, meu Deus, eu já tô perdida nas datas. Enfim, live segunda. Na live de segunda eu vou dar a notícia que vocês estavam esperando. E aí vai ser na terça o babado. Então, não percam a nossa live de segunda-feira, porque haverá uma notícia bombasticamente boa para vocês no dia seguinte, na terça, que vai acontecer o trem aqui, né? É muito bom. A gente tá, assim, cheio de surpresas. Muito obrigada, professor Leandro. Muito obrigada aí pelo seu apoio junto ao curso de Direito. Mande aí o nosso carinhoso abraço a todo mundo, ao pessoal da pedagogia que esteve com a gente também, muito obrigada. Valeu a todos os professores da Unify, muito obrigada, gente. O William estava aqui com a gente, professor William, muito obrigada também. Se eu esqueci de mais alguém, me perdoe, foram os que eu pude ver aqui, tá bom? Valeu, galera, até segunda-feira, com surpresa para a terça. Aguardem, vocês vão gostar, tá bom? Até mais, gente. Valeu, tchau, tchau.